do zero, passo a passo, a gente vai aprender como fazer um dashboard bonitão e moderno aqui no Excel. E o melhor de tudo, é um dashboard totalmente interativo, que a gente consegue visualizar várias informações de modo específico, mexendo ali na linha do tempo, que a gente vai aprender também como é que faz. E, como é um dashboard bem completo, a gente vai ver literalmente desde o zero da base de dados que você tiver, as informações que você tiver, aí a gente vai fazer tabela dinâmica e depois criar aqui o dashboard no Excel. E se você quiser baixar a base de dados que eu usei ou a planilha inteira, clica no link aqui da descrição, 100% grátis, beleza? É só clicar para poder fazer aí o download e baixar. Então vamos lá então, passo a passo, do zero, aprender como fazer esse dashboard bonitão e moderno aqui no Excel. O primeiro passo é a gente ter uma base de dados. E você não precisa ter uma base de dados igual a minha. Você pode usar aí o que você tem da sua empresa, coisa pessoal sua, você pode usar para fazer aí um dashboard no Excel. Então não precisa ser exatamente igual eu tenho aqui, que é uma planilha, um relatório de vendas, de pedidos. Você pode usar relatório de estoque, dados do seu estoque, do seu inventário, dados de compra, dados, se você tem uma oficina mecânica, por exemplo, dá para você usar aí os dados, as informações que você tem para fazer aqui. Você pode, se você é engenheiro, trabalha em área de engenharia, você pode usar dados de projetos para poder fazer o seu dashboard. Então dá para fazer de diferentes maneiras, RH, comércio, loja, tudo bem? Então o primeiro passo é ter uma base de dados. E depois a gente pega essa base de dados e transforma em tabela dinâmica. E depois a gente faz o dashboard. Então 3 etapas gerais, digamos assim, para a gente fazer um dashboard no Excel. Base de dados, tabela dinâmica e depois dashboard. Dá para fazer dashboard sem usar tabela dinâmica. E já tem vídeo aqui no canal sobre isso, porém, vamos fazer aqui com tabela dinâmica, tá bom? Então vamos lá. Vamos conhecer primeiro o que a gente tem na base de dados, vamos tentar entender e talvez corrigir algum ponto ou outro que precisa de melhoria. Então olha só, aqui eu tenho o ID do pedido, a data do pedido, qual foi o produto comprado, o ID do produto, quantidade, valor unitário, valor unitário aqui eu já precisava corrigir, por quê? Porque será que não é interessante a gente colocar o valor em formatação de moeda, ou seja, com aquele famoso RS cifrão, que é a moeda aqui do Brasil, RS cifrão. Então vamos fazer isso, ó. Já vou aproveitar, tá vendo que o custo unitário, aqui no meu caso, né, ele também não tá com o RS cifrão, então já deixa eu aproveitar isso daqui, ó, seleciono aqui os dois, beleza? E aí eu clico aqui, ó, página inicial, nesse símbolo aqui de moeda, eu posso selecionar a moeda, já foi todo mundo em moeda, ou aqui em cima, ó, você clica, escolhe aqui, ó, moeda, tá vendo? Aí você já consegue transformar todo mundo em moeda. Enfim, praticamente a mesma coisa, você vai conseguir formatar em moeda. O nome do cliente está certinho, e o CPF aqui, é claro, o CPF fictício que eu coloquei, isso aqui não existe, mas o CPF também tá certo, beleza? Então o que dá pra gente fazer aqui agora? Olha, como é uma planilha de vendas, temos que pensar o seguinte, você vai fazer isso na planilha que você tem, na base de dados que você tem. O que você gostaria de analisar? Quais são as informações importantes para você fazer a análise? Aqui no meu caso, talvez, eu te dou um conselho, tenta começar com coisas grandes, por exemplo, se você tem uma planilha de vendas, comece com o faturamento total, que é um número geral grande, o total que vendeu. Se você tem uma planilha de compras, comece com o total que comprou. Se você tem uma planilha se você trabalha numa oficina mecânica, faça o seguinte, o total de clientes que a oficina mecânica atendeu, ou o total que você faturou, ou o total que você teve de gasto. Enfim, se você trabalha com obras, engenharia, o total que eu fiz de obras, o total que eu gastei em obras, o total que eu faturei com as obras, pense no total de alguma coisa. Aqui no meu caso eu vou fazer o seguinte, planilha de vendas, eu quero pensar no total faturado. Só que eu não tenho uma coluna que me diz o total de nada. Eu só tenho, por exemplo, o produto, a quantidade do produto e o valor que esse produto o valor de venda, né? E aqui também tem o custo, ó, o valor de venda. Então, se eu quiser saber o valor total da minha venda, eu preciso adicionar uma nova coluna do faturamento. Então, vamos fazer isso, ó. Para adicionar uma nova coluna, eu quero adicionar uma coluna bem aqui, ó, depois do valor unitário. Então, eu vou clicar em toda a coluna G, botão direito do mouse, inserir. Beleza, já inseri uma nova coluna. E aqui eu vou escrever o seguinte, ó, valor, underline, total. Eu estou seguindo esse padrão aqui, só para ficar igualzinho ao anterior, tá vendo? Valor, underline, unitário. E aqui é underline, total. Mas você pode colocar aí o nome que você quiser. O que eu vou fazer aqui? Uma formulinha bem simples, ó, igual, unitário, vezes, asterisco, a quantidade. Enter. Agora, se eu der 2 cliques aqui, ó, no cantinho, ó, e arrastar para baixo, ó, o que vai acontecer? 1, 2. Pronto. Aí eu já consigo ter o valor unitário para o valor total para todo mundo aqui, ó, da minha tabela, que é bem grande. Tem várias e várias linhas. Se eu quiser saber também, por exemplo, o custo total, por algum motivo, é a mesma coisa. Então, botão direito, inserir, custo total igual custo unitário vezes a quantidade comprada. Enter. E agora eu posso dar 2 cliques aqui, ó, 1, 2. Pronto, agora eu fiz para todo mundo. Uma coisa que eu acho interessante fazer é o seguinte, como se trata de uma planilha de vendas,
Muitas vezes, para uma empresa é importante saber a margem de lucro. Dá para a gente calcular aqui também a margem de lucro. Então vamos fazer isso. Ó. Eu posso adicionar uma nova coluna aqui, botão direito, e inserir. Perceba que tudo isso que eu estou inserindo realmente não estava na minha planilha original. Porém, como eu vou fazer um dashboard, o que é um dashboard? Nos ajuda a fazer análise das coisas de forma visual. A gente vê gráfico, vê números de forma bem visual e bem resumida, né? Porque a gente vai ver só uma informação na tela. Não vai ficar uma planilha gigante igual essa daqui com um monte de dados que parecem que não fazem sentido, né? A gente vai ver de forma bem específica na tela. Então é interessante termos aí já informações legais para a gente analisar no dashboard. Então olha só, aqui eu quero ver margem, lucro, colocar assim. Existem várias maneiras de talvez calcular uma margem de lucro, né? Existem vários métodos de diferentes resultados. Eu vou fazer o que eu aprendi, que é o seguinte, dentro do meu conhecimento, igual, vou colocar aqui, ó, valor total de venda, primeiro, abre parênteses, venda menos custo total, fecha parênteses, dividido pela venda. Venda menos custo dividido pela venda. Enter. Vai retornar aqui para mim 0,22. Ele está com formatação de reais, mas a gente de moeda, né? Mas vamos colocar isso aqui em porcentagem, ó. Página inicial. E aí eu coloco aqui, ó, porcentagem. Posso, inclusive, ó, aumentar um pouquinho as casas decimais, ó. 1, 2, por exemplo. E aí fica bem específico para mim, ó. Então, se eu vendi um negócio por 115 e o custo total foi 90, eu tive aí 22% de margem, beleza? É claro que talvez na margem, deixa eu dar 2 cliques para descer para todo mundo, é claro que talvez na margem possa entrar outros fatores de custo. Custo do funcionário, custo de caixa, custo de não sei o que, custo de luz, de internet, mas aqui é algo bem simples, tá? Só para a gente entender o conceito das coisas. Beleza, depois então que eu já arrumei minha base de dados, é interessante eu clicar em inserir e transformar isso daqui numa tabela. Não é tabela dinâmica ainda. Estamos quase finalizando a primeira etapa, que é ajustar a base de dados. Vamos transformar em tabela. E aí a gente já vai para a etapa 2, que é tabela dinâmica, aqui no Excel, beleza? Então vamos lá, deixa eu selecionar aqui, ó, tabela, inserir, tabela. Uma coisa importante verificar é o seguinte, ó, onde estão os dados da tabela? E aí você dá só uma conferida, não precisa ser muito específico, mas vê se o Excel selecionou a sua planilha de forma completa, tá vendo? O meu, com certeza, ó, desde a célula A1, que é a primeira célula aqui de cima, até a célula L da linha 1521. Então com certeza selecionou tudo, né? E outra coisa, minha tabela tem cabeçalhos? A minha tem. Ó, ID do pedido, data, produto e assim por diante. São cabeçalhos. Então eu deixo marcado e clico no OK. Legal. Agora a gente transformou aquelas informações em tabela propriamente dita no Excel. Inclusive uma tabela tem várias informações interessantes, como se você clicar em design da tabela, você consegue estar até mudando o layout da sua tabela. Então digamos que você queira colocar uma outra cor, laranja, cinza, amarelo, uma outra cor de azul, verde, você consegue mudar tudo por aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse padrão aqui mesmo que o Excel me fornece, até porque eu não quero mudar, eu vou deixar assim, tá? Mas você pode mudar, fica à vontade. Agora vamos aqui embaixo, ó, e vamos adicionar uma nova planilha no Excel, que vai ser a planilha que a gente vai utilizar para a nossa tabela dinâmica. Tabela dinâmica não, tabelas dinâmicas, beleza? Então a gente vai fazer várias tabelas dinâmicas. Temos que clicar aqui no botãozinho de mais para adicionar uma nova planilha. Só que antes da gente fazer isso, deixa eu clicar com o botão direito do mouse nessa planilha que já existe, renomear. E aqui eu vou colocar um nome, por exemplo, base de dados, planilha de vendas, pode até ser a planilha de vendas, por exemplo, planilha de pedidos, enfim, planilha de pedidos, por exemplo. Pronto, depois que eu fiz isso, agora sim eu posso clicar aqui no mais para adicionar uma nova planilha, e como vai ser as nossas análises, eu posso clicar com o botão direito, renomear, posso escrever planilha de análises, por exemplo. Pronto, perceba que realmente eu adicionei uma nova planilha vazia aqui no Excel, e aqui que a gente vai adicionar as nossas tabelas dinâmicas. E para você que não sabe o que é uma tabela dinâmica, ela funciona da seguinte maneira. Então, a gente tem várias informações na nossa tabela principal, que é essa tabela azul, que acabamos de fazer e fazer alguns ajustes também. O que uma tabela dinâmica faz? Veja que nessa minha tabela, eu tenho, por exemplo, a data de cada um dos pedidos. Até aqui tudo bem. E eu também tenho o valor total de venda em cada uma dessas datas. Então, por exemplo, olha só, aqui dia 1, tudo isso daqui é referente ao dia 1 de 2024, 1 do 1. Então, todas essas informações do valor total são referentes, porque elas são correspondentes, tá vendo? Digamos que eu queira saber o quanto que eu vendi no dia 1 do 1 de 2024. É só somar aquela correspondência, certo? Mas, para que a gente não precise fazer isso de forma manual,
a gente consegue utilizar a tabela dinâmica. E aí conseguimos organizar os dados de forma diferente. Posso, inclusive, ao invés de avaliar dia por dia, mês a mês. Então, se eu quiser saber tudo que eu vendi no mês de janeiro, ao invés de eu fazer isso de forma manual, com a tabela dinâmica, eu posso lá selecionar janeiro, fevereiro, março, abril, um mês embaixo do outro e o valor total de venda de cada um dos meses. Isso que a tabela dinâmica faz, ela pega a tabela original e reorganiza de modo a nos mostrar aquilo que a gente precisa. Então ela reorganiza as informações. Deixa eu inclusive agora, então, tabela dinâmica, clicar aqui em inserir. E ao invés de escolher tabela, clica aqui, ó, tabela dinâmica. Pode clicar em cima ou aqui embaixo, ó, de tabela intervalo. Beleza, ele já selecionou aqui, ó, a nossa tabela, né, que a gente fez. E eu vou selecionar essa opção aqui, ó, planilha existente. Por quê? Porque acabamos de fazer uma nova planilha de análise, né? E é essa planilha que a gente vai utilizar. Aí eu vou até clicar aqui, ó, nessa setinha para cima. Venho aqui, ó, planilha de análises, clico nela e seleciono algum local aqui para adicionar essa minha tabela dinâmica. Posso adicionar aqui, ó, por exemplo, na coluna B, na célula B2. Setinha para baixo. Ok. Ó, então já apareceu aqui a minha tabela dinâmica no Excel. Quando criamos uma tabela dinâmica, que é esse quadradinho à esquerda, vai abrir uma janela do lado direito aqui, onde temos várias informações. Tá vendo que tem esse campo aqui, ó? Primeiro campo da tabela dinâmica. Este campo aqui me mostra todas as colunas que eu tenho na minha tabela lá de pedidos. E se você tem várias colunas, todas essas colunas irão aparecer aqui para você. ID do pedido, data, produto, etc. E esses quadradinhos que ficam aqui embaixo são aonde a gente pega essas informações aqui de cima e literalmente a gente clica, segura e arrasta aqui embaixo, de modo a organizar as informações. Então, lembra que eu falei que eu gostaria de ver, por exemplo, quanto que vendeu em cada um dos meses? Posso fazer aqui o seguinte, ó. Posso muito bem pegar o quê? Se eu quero ver mês e faturamento do mês, o que eu vou precisar? Data, correto? Ó? Então eu pego a data e, como eu quero cada uma das datas em cada uma das linhas, eu clico seguro aqui na data, ó, e arrasto ela aqui para baixo, ó, linhas. E perceba que quando eu soltar, soltei. Ó, a tabela já me mostra cada um dos meses. Por que não mostrou até dezembro? Porque eu não tenho data até dezembro na minha planilha. Por isso que não mostrou. Mas se eu tivesse, iria mostrar tudo que eu tenho. Mostrou de janeiro até junho. Beleza? Então vamos lá agora fazer o seguinte. Ó, perceba que ele tem esses botõezinhos de mais aqui. E ele está realmente abrindo para mim várias datas, tá vendo? Então janeiro tem dia 1, dia 2, dia 3. Eu não quero saber o dia que tem em janeiro. Eu só quero realmente o mês. Então aqui embaixo eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso pegar essa data aqui, ó, dias, por exemplo, clico e jogo aqui fora. Data também, clico e jogo aqui fora. Aí eu vou ficar só com um mês, tá vendo? Fiquei só com um mês e realmente aconteceu a mesma coisa aqui, ó. Ele removeu então aquela expansão que estava tendo. Quero saber quanto que vendeu em cada um dos meses em dinheiro. Aí eu venho aqui e pego o valor total, não é unitário, né? É total, porque é o valor total que eu quero saber. E não unitário, né, do item. Eu clico seguro e jogo aqui em valores, ó. Ó que fácil. Soma dos valores. Aí já me mostra o quanto que eu vendi em cada um dos meses. Agora que a gente já fez essa primeira análise, vamos fazer mais uma análise que pode ser o seguinte. Digamos que aqui eu queira saber, além de quanto que vendeu em dinheiro em cada um dos meses, eu também quero saber o quanto que vendeu em cada um dos meses em quantidade de unidades. Porque é até interessante a gente comparar o seguinte, ó. E se eu quiser saber, por exemplo, qual mês... Será que o meu faturamento aumenta quando eu vendo mais em unidades? Ou será que existe algum mês que o meu faturamento aumentou sem eu precisar vender mais quantidade? Sabe o que isso me indica? Que o meu ticket médio aumentou. Por quê? Porque eu vendi mais em dinheiro com menos produtos. Então meu ticket médio aumentou. Então dá para fazer muita coisa com tabela dinâmica no Excel. Então deixa eu voltar aqui para a planilha de pedidos e vamos adicionar então mais uma tabela dinâmica. Inserir tabela dinâmica. Planilha existente, setinha para cima, vai na planilha que você quer inserir. Vou clicar aqui do ladinho, ó, setinha para baixo, ok. Como eu falei, então eu quero os dias do mês, né? Os meses. Não quero data, não quero dias, só o mês. E agora eu quero saber a quantidade. Então eu pego aqui, ó, quantidade, clico, seguro e arrasto em valores. Legal, aí eu tenho somatório. Pronto. Então já temos aqui duas análises. Quais outras duas análises que a gente pode fazer aqui? Hein? Então, olha só, vamos pensar. Estou pensando junto com vocês aí, ao vivo aqui, né? Tudo bem que o vídeo não é ao vivo, mas eu estou pensando aqui em tempo real mesmo, para ficar um negócio mais genuíno e autêntico possível aqui esse vídeo. Então, olha só, eu tenho o valor total de faturamento, quantidade total vendida. Deixa eu fazer o seguinte, margem de lucro em cada um dos meses.
Ah, interessante isso daí. Então, ó, deixa eu clicar aqui em inserir, tabela dinâmica, planilha existente, setinha para cima, planilha de análises, clico aqui do ladinho para adicionar, ok. Então, ó, vamos lá ver aqui um faturamento, né? Clico aqui, data, jogo tudo para fora e deixo só os meses, e eu quero faturamento, margem de lucro, né? Margem de lucro. Então, eu clico seguro e jogo aqui dentro, ó que legal. Eu consigo ver a margem de lucro em cada um dos meses, né? Ele vai me dar aqui um somatório. Mas, espera aí não, né? Tá errado. Como assim? Margem de lucro de 114? Eu tô achando que isso aqui tá errado, hein? Talvez seja interessante a gente fazer uma média e não uma soma. Eu quero saber, então, não a soma da margem de lucro, mas a média, né? A média. Qual foi a média da margem de janeiro? A média de fevereiro. Então, olha que legal, a gente vai conseguir mudar soma para média. Então, se você precisa também de uma situação um pouco parecida com a minha, você vem aqui embaixo, ó, tá vendo que tá escrito soma? Você clica aqui, ó, configurações do campo de valor. Vai abrir uma janela, que está aqui, e aí eu troco, ó, soma? Não. Contagem? Não. Média? Ah, média. Quero média. Eu clico aqui em OK. Pronto, ó, que interessante. Já está me mostrando aqui os valores. Não está em porcentagem, mas dá para a gente corrigir isso daqui. Daqui a pouquinho a gente já faz isso. Eu consigo ver aqui a margem de lucro, média em cada um dos meses. Bom, já temos então 3 análises para a nossa tabela dinâmica. Total em cada mês, quantidade em cada mês e média de lucro em cada mês. Deixa eu voltar aqui para a planilha e ver mais uma coisa que dá para a gente fazer. Talvez, se eu quiser saber qual foi o produto mais vendido ou fazer um ranking dos produtos, é interessante, não é? Então vamos lá. Como aqui eu tenho produto, dá para utilizar produto e a quantidade de vezes que esse produto foi vendido. Ou, eu acho que quantidade de vezes fica legal, porque, de certo modo, a gente consegue até ter um 80-20. Então deixa eu clicar aqui em inserir, tabela dinâmica, planilha existente, setinha para cima, escolha onde eu quero inserir, vou colocar aqui do lado, setinha para baixo, ok. Legal, então deixa eu jogar a tela aqui para o lado. Produto, então pego o produto, jogo na linha, ó, tem bastante produto diferente. E agora eu vou fazer o quanto que vendeu de cada produto em quantidade. Eu quero ver o que mais sai na minha empresa, não de faturamento, mas de quantidade mesmo, até para eu deixar o estoque aqui certinho. Então deixa eu pegar a quantidade e jogo aqui nos valores. Pronto, legal. E uma coisa que dá pra gente fazer também, como eu quero do maior para o menor, por exemplo, dá pra gente organizar isso aqui em ordem. Dá pra fazer. Então deixa eu até fechar essa janela lateral e eu acho que agora já tá bom. Temos aqui, deixa eu diminuir um pouco o tamanho dessa coluna aqui, ó. Pronto, essa daqui também. Para ficar mais pertinho, né, uma coisa da outra, ó. Legal. Agora que a gente já tem, então, 1, 2, 3, 4 tabelas dinâmicas aqui na nossa planilha de dashboard moderno no Excel, vamos organizar essas informações, colocar, né, isso daqui em reais, por exemplo, ó, colocar isso daqui em porcentagem, colocar isso daqui em ordem do maior para o menor. Deixa eu começar organizando, classificando o que mais vendeu para o que menos vendeu. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nesse quadradinho aqui de cima para abrir aí o filtro. Tem que classificar de A a Z, de Z a A. Essa classificação é só o nome do produto. Então se eu quero classificar o valor, que no caso é a coluna soma de quantidade, eu tenho que clicar aqui, ó, mais opções de classificação. Aí sim eu consigo fazer essa classificação. E eu vou querer crescente, não decrescente. O que é decrescente? Do maior para o menor. Quero classificar o produto? Não. A quantidade, ó. Então eu seleciono aqui essa segunda opção. Ok. E show. Fechou. Consegui então classificar o que mais vendeu. Olha que legal. Creatina 180 cápsulas foi o que mais vendeu aqui na empresa. E depois vem azeite, depois creatina de 150 gramas. Legal. Então, show de bola. Agora dá para a gente fazer o seguinte. Aqui nesse gráfico de margem de lucro, olha, pensando o seguinte, sabe o que dá para eu fazer? Pegar essa margem de lucro aqui e colocar junto com essa tabela dinâmica anterior. Por quê? Porque se aqui eu já tenho os meses e a soma de quantidade em cada um dos meses, dá para eu aproveitar e fazer tudo a mesma coisa, fazer uma coisa só, juntar essas informações. Então deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu selecionar a coluna H e a coluna I. Pode até ser isso. Coluna J também não. Coluna H e I. Botão direito, excluir. Pronto. Perdi uma tabela dinâmica, mas não tem problema. Clica nessa anterior aqui, ó, onde a gente tem a soma das quantidades, e eu quero adicionar aqui também a margem em cada um dos meses. E a gente consegue fazer isso, adicionar mais de uma informação na mesma tabela dinâmica. É até legal que a gente vai ver na prática. Deixa eu clicar aqui, ó, análise de tabela dinâmica, mostrar lista de campos. Aí vai voltar para mim aquela janela grandona. Eu quero também ver a margem de lucro, então eu clico seguro e solto aqui dentro, ó, junto com os valores. Só que ao invés de eu ver a soma, lembra? Eu não quero ver soma. Eu clico, configuração do campo, eu quero ver uma média. Então eu seleciono aqui, clico no OK. Legal.
Então a gente juntou aquelas duas informações, ó. Aqui eu tenho os meses, quanto vendeu em quantidade e o quanto que deu aí de margem média em cada um dos meses. Agora dá para a gente corrigir essas informações. Por exemplo, média aqui de margem de lucro, posso selecionar todo mundo dessa coluna, página inicial, e aí eu coloco aqui todo mundo em porcentagem. Posso inclusive aumentar aqui as casas decimais para eu ter mais precisão nos valores. Soma das quantidades certinho, e aqui no começo vamos selecionar todo mundo e colocar em moeda, página inicial, coloco aqui todo mundo em moeda e pronto. Dessa forma finalizamos por completo as tabelas dinâmicas. E mais uma vez, vou clicar aqui no botãozinho de mais, e essa planilha, clico com o botão direito, renomear, olha o nome que ela vai ter, Dashboard. Agora sim, vamos fazer o nosso dashboard aqui no Excel. Eu sempre gosto de começar a fazer um dashboard pelos gráficos. Então, voltando aqui na planilha de análise, vou fazer os gráficos que a gente vai utilizar, e a gente joga depois tudo lá para o dashboard. Então, deixa eu começar aqui com a primeira tabela dinâmica, que a gente tem o seguinte, né, soma do valor total de venda. Né? Então, a gente tem o valor total que vendeu em cada mês. Deixa eu selecionar aqui todo mundo, ou dar um clique só aí na tabela dinâmica, inserir, e aí você escolhe o gráfico que você quer usar. Nesse caso aqui, dá para usar vários tipos de gráfico, pizza, coluna, barra, linha, mas eu vou utilizar aqui, só para ficar algo mais simples, um gráfico de coluna. Tudo bem? Vou deixar ele aqui no cantinho. Agora, temos aqui essa segunda tabela dinâmica, onde eu tenho quantidade total vendida e o lucro, né, que teve aí de cada mês, quantidade e lucro. Aqui é interessante fazermos um gráfico que nos permita comparar essas duas informações. Então talvez seja interessante fazer, olha só, um gráfico de barras ou de colunas, né? Esse aqui é um gráfico de colunas, com uma linha no fundo mostrando a margem, para ver se tem uma relação de margem e venda, né, de quantidade. Então deixa eu clicar aqui na tabela, inserir, e aí eu vou escolher, por exemplo, o gráfico de linhas. Ah, mas você acabou de falar que você ia utilizar coluna com linha. Eu falei mais, já que a gente arruma isso daqui, tá? A gente vai fazer um gráfico de combinação, que é chamado. Daqui a pouquinho a gente arruma. Agora aqui a última tabela dinâmica, como eu tenho uma classificação dos produtos, é interessante aqui a gente fazer realmente um ranking. Dá para utilizar colunas, né, para ir classificando, ou, olha que legal, ao invés de fazer um gráfico de colunas, a gente faz um gráfico de barras, que na verdade é a coluna, só que deitada, né? Inserir, clico aqui no gráfico e escolho barras, por exemplo. Ó, interessante, né? Uma coisa que dá para a gente fazer aqui é o seguinte. Os gráficos eles ficam com esses quadradinhos aqui de informação, ó, esses filtros. Nem sempre eu quero usar isso daqui. Então posso selecionar o gráfico. Posso clicar aqui em Gráfico Dinâmico Analyze, olha só. E botões de campos, ocultar tudo. Dessa forma ele limpa aqui para mim aquelas informações. Ó. Seleciono o gráfico, Gráfico Dinâmico Analyze, botões de campo, ocultar. Vou fazer isso para todos os gráficos, né, para os 3 gráficos. Ocultar. Beleza. Agora eu vou selecionar todos os gráficos, ó. Eu posso clicar nesse gráfico que está aqui por trás, aperto e seguro o botão Ctrl do teclado. Ctrl, segundo gráfico, terceiro gráfico. Ctrl X, Dashboard, Ctrl V. Legal, aí sim. Pronto, consegui jogar aqui então todos os gráficos. Agora é hora da gente organizar as informações. Uma coisa que dá para fazer, como esse gráfico aqui, talvez ele precise de mais espaço vertical, porque ele tem bastante informação, dá para eu deixar ele aqui no canto da tela. Deixo ele aqui no canto e puxo ele até aqui embaixo, ó, até o final. Mais ou menos aqui dessa forma. Pronto. Aqui agora, esse outro gráfico eu posso, por exemplo, deixar ele aqui no cantinho, e esse daqui eu deixo ele aqui embaixo. Ó. Posso até diminuir um pouquinho esse daqui. É questão de ajuste agora, tá, pessoal? Não tem muito segredo. Só ajustar de modo a conseguir dispor aí as informações da melhor maneira possível, né? Dá até para diminuir mais um pouquinho esse daqui. E esse daqui joga um pouquinho para a esquerda. Olha, eu acho que assim ficou interessante, deu para fazer uma boa distribuição aí dos gráficos. E já para tentar deixar mais estruturado aqui o nosso dashboard, eu gostaria de colocar aqui, ó, 3 cartõezinhos que nos mostrasse algumas informações, como por exemplo, o total vendido, pode ser aqui também a quantidade total vendida e a margem de lucro média. Margem de lucro média do quê? Quantidade vendida do quê? Do intervalo que a gente selecionar pela nossa caixinha de segmentação que vai estar aqui do lado. Então, para que a gente já adicione esses cartões, deixa eu colocar aqui, ó, inserir ilustrações, formas, clico aqui num retângulo, por exemplo, ó, retângulo, ou pode ser aqui ó, um retângulo com cantos arredondados, enfim.
Vou selecionar aqui um retângulo com cantos arredondados, porque eu acho que fica interessante. Aí eu vou clicar, segurar e arrastar ele aqui na tela. Pode ser mais ou menos desse tamanho aqui assim. Depois a gente faz aí uns ajustes mais finos nele. Posso até, ó, nesse botãozinho laranja, amarelo que fica aqui em cima, ó, puxar para o meio, para dentro, ficar mais arredondado, puxar para fora, ficar mais quadrado. Deixa eu colocar ele mais ou menos assim, arredondado. Seleciono, olha o que eu vou fazer agora bem interessante. Ctrl C, ou ainda Ctrl D, para duplicar. Mas poderia ser Ctrl C, Ctrl V também. Jogo ele aqui embaixo, Ctrl C, Ctrl V de novo, e jogo ele aqui, ó. Não precisa ser muito certinho o posicionamento desses cartõezinhos aqui, porque eu realmente quero que eles fiquem meio aleatório na tela. Caso você ache que eles ficaram pequenos, você pode selecionar o primeiro, aperta e segura o Ctrl e seleciona os demais. Forma de formato. E aqui no canto você consegue aumentar um pouco para baixo ou aumentar um pouquinho para o lado. Aumentar mais um pouquinho. Vou colocar 6, acho que ficou legal. Jogar ele mais para cá, esse daqui mais para baixo. Ó, foi interessante aqui esses cartões e esse espaço aqui lateral. Vou deixar reservado aí para nossa segmentação de dados, que inclusive já dá para a gente fazer. E a minha segmentação de dados aqui, pessoal, pode ser inclusive, ó, clico aqui na planilha de análise, vou clicar em qualquer tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, inserir linha do tempo, coloco aqui data, clique em OK. Então essa daqui é a nossa segmentação de dados. Porém, você poderia utilizar outro tipo, ó, análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados, e aí tem várias opções para você selecionar conforme o tamanho da sua base de dados. Se você tem mais colunas, vai aparecer bastante coisa aqui a mais para você. Aí dá para você filtrar por várias coisas. Segmentação basicamente é um filtro, mas aí quando você clica, todos os gráficos ali eles mostram para você apenas o que você selecionou. Então é um filtro dinâmico, digamos assim. Deixa eu cancelar isso aqui e pronto. Olha, aqui essa segmentação de dados, essa caixinha que fica aqui, eu consigo filtrar por mês. Então digamos que eu queira ver as vendas de janeiro até abril. Ó. Deixa eu clicar, segurar e arrastar. Aí eu consigo ir fazendo essa modificação. Mas, quando eu altero aqui qualquer coisa, perceba que nem tudo está sendo atualizado. A única coisa que está sendo atualizada é essa tabela aqui lateral. Por que isso acontece? Porque eu não fiz uma conexão do relatório. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, se eu clicar com o botão direito, conexões de relatório, eu preciso pegar essa caixinha e ligar ela com todas as tabelas dinâmicas que eu tenho. É isso que significa conexão. Então, deixa eu clicar aqui para marcar todo mundo. Clico no OK. Beleza, agora eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, recortar, venho aqui no meu dashboard, Ctrl V, para colar aqui a segmentação de dados. E uma coisa bem interessante que dá para a gente perceber aqui, é que quando essa nossa segmentação de dados está ativa, os gráficos já vão atualizando, né? Se eu clicar aqui, ó, para limpar o filtro, os gráficos aí já voltam ao normal. Posso inclusive pegar aqui, ó, essa caixinha, jogá-la para baixo, e aqui em cima a gente pode colocar algum título, né? Posso até pegar essa caixinha aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, aproveitar e já utilizar ela aqui como forma de fazer aí o título aqui do meu dashboard. Aí a gente usa para escrever nessa caixinha aqui. Coloca o nome do dashboard, o título e etc. Bom, agora que a gente já montou a estrutura básica aqui do nosso dashboard, deixa eu clicar aqui em exibir linhas de grade. Vou remover as linhas de grade, que a gente ganha uma área mais limpa no fundo do Excel. Vou selecionar aqui esse primeiro gráfico da esquerda, formatar, contorno, sem contorno, preenchimento, sem preenchimento. Vou fazer a mesma coisa para os demais gráficos aqui, ó. Vou tirar contorno e vou tirar o preenchimento também. Porque como a gente vai colocar ali um fundo para o nosso gráfico, é interessante a gente tirar o fundo dele, que aí depois a gente coloca alguma coisa por trás, ó. Quer ver? Ó? Se eu pegar esse gráfico aqui e jogar, ó, consigo ver que ele está meio transparente, ó, tá vendo? Então essa é a intenção de tirar o fundo do gráfico. Agora dá para fazer o seguinte, já vamos começar fazendo os ajustes. Pode ser no primeiro gráfico, ou melhor, vamos começar por essas caixinhas. Então nessas caixinhas eu quero mostrar faturamento total, quantidade total e margem média total, digamos assim. Para que eu possa escrever esse título, ó, inserir, aqui no cantinho, texto, caixa de texto. E aí eu vou dimensionar a primeira caixa de texto aqui, ó. Pode ser mais ou menos desse tamanho. Escrever assim, ó, faturamento, ou vendas total faturado. Total faturado. Deixa só dessa forma aqui mesmo. E agora, página inicial, centralizo tudo, aumento aqui para 12, por exemplo, o tamanho da fonte, ó. Seleciono tudo novamente, né? Coloco 12, negrito, pinto de preto aqui para confirmar. Forma de formato, contorno sem contorno, e preenchimento sem preenchimento. Aí olha que legal que ficou. Ficou só realmente o título. Dá para aumentar até um pouco mais, ó.
16 talvez, ficou interessante, dá para ler bem facilmente agora. Como eu já fiz aqui o primeiro título, Ctrl+C, Ctrl+V, jogo aqui embaixo, ó. Caso fique difícil fazer os ajustes, usa a seta do teclado, porque aí você consegue ter uma precisão bem grande. Você consegue ajustar tudo de modo bem fácil, com uma precisão com muita precisão, né? Esse daqui pode ser margem média e aqui pode ser quantidade total. Agora, para fazer aparecer os números nessas caixinhas que a gente tem, o número vai ficar na própria caixinha, mas iremos puxar as informações aqui da nossa tabela dinâmica. Então, por exemplo, veja que aqui existe um total geral. Aqui também existe uma quantidade, uma margem média. Vamos puxar essas informações, mas não dá para puxar direto como está aqui. Tem que fazer antes o seguinte, aqui numa célula, numa linha aqui de cima que está vazia, eu não deixei linha vazia na minha tabela, não tem problema. Só você clicar aqui na primeira linha, botão direito, inserir. Aí você consegue inserir uma linha. Ó, igual, seleciona aqui este valor do total, beleza? Então selecionei aqui o valor do total, Enter. Ó, novamente, selecionei o valor do total. Agora perceba que ele tem um espelho, né, desse número. E agora sim eu posso pegar esse número aqui e jogar lá no nosso dashboard. Dá só para a gente organizar primeiro, né? Colocar aqui em moeda, por exemplo, né, porque ele é moeda. Legal, foi interessante. Agora a mesma coisa aqui na quantidade, ó, igual esse valor aqui de baixo, Enter. E para margem de lucro, igual, seleciona aqui também. Interessante, clicar, página inicial, colocar em formato de porcentagem e talvez até aumentar um pouquinho as casas decimais, ó. Agora que a gente fez isso, dá para puxar essas informações e jogar aqui no dashboard. Ó, total faturado, cliquei nele, certo? Aqui em cima, nessa barra que tem aqui em cima, igual, volta aqui na planilha de análises e seleciona aqui esse valor total, ó. Enter. Dessa forma ele já puxa ali para mim um número. Não dá para ver, então a gente clica aqui, ó, página inicial, vamos jogar ele para baixo e centralizar ele no meio. Posso aumentar o tamanho, ó. Colocar ali em 20, negrito, por exemplo. E pode até colocar no meio, talvez fique interessante, olha que legal. Ou colocar na parte de baixo mesmo. Dessa forma a gente consegue visualizar o número. E o mais interessante, se você atualizar esse valor, seja através da segmentação de dados ou colocar meu nome aqui, ó. Olha o que vai acontecer com a caixinha. Atualiza também de modo a puxar aquela informação automaticamente. Deixa eu dar um Ctrl+Z para não perder, né, não fazer bobeira. Como eu estou vendo que esse número ficou muito para baixo, dá para a gente fazer ainda alguns ajustes, como por exemplo, tentar puxar essa escrita aqui e descer ela um pouquinho, ou diminuir um pouco o tamanho aqui dessa caixinha, né? Por exemplo, ó, posso deixar mais ou menos esse tamanho, fica mais interessante. Deixa eu até ver aqui, ó, a forma de formato, ela vai ficar no tamanho 2, por exemplo. Ó. Aí eu posso selecionar as demais e deixar aqui também com o tamanho 2, para que tudo fique bem padronizado. Vou selecionar agora essa caixinha aqui de baixo, ó. Clico no título, aperto, seguro Ctrl, clico na caixinha, setinha do teclado e jogo ela para cima. Reorganizei, agora já está bonitão de novo. Para poder fazer agora essa caixinha e essa daqui puxar também o valor, ó, mesma coisa. Igual, planilha de análise, quantidade, né? Então seleciono aqui, Enter, e aí tem a formatação, né? A formatação, ó, dá para a gente clicar em página inicial, fazer um por um ou usar o pincel de formatação. Como nesse caso aqui, são poucas caixinhas, dá para a gente fazer de forma manual, sem problema, né? Ficou legal assim. E a margem média, mesma coisa. Igual, planilha de análise, margem, Enter. Página inicial, centralizar aqui, deixar ele lá embaixo e aumentar bastante aqui para ficar fácil de ver. Então é isso aí, pessoal. As caixinhas finalizaram, mas é interessante aqui a gente mudar a cor, talvez, né, o layout. Deixa eu clicar aqui em forma de formato e ver se tem alguma coisa aqui que me interesse. Posso deixar com esse cinza, olha, acho que fica interessante, ó. Um cinza, né? Ou dá pra gente deixar ainda de outras cores mais legais, como talvez essa primeira opção. Deixar só com fundo, né? Só com a borda, acho que fica bem legal. Deixo aqui, ó, só com a borda. E aqui também. E uma última coisa que dá pra gente fazer nessas caixinhas, seleciona, forma de formato, efeito, sombra, seleciona a primeira opção, para adicionar uma sombra na caixinha. Ele dá um destaque bem interessante nessas figuras aí que a gente adicionou.
caixinha finalizada com sucesso, então. Agora vamos colocar aqui um nome para o nosso dashboard. Deixa eu selecionar isso daqui, forma de formato, ou antes disso, eu já deixo eu colocar aqui o nome. Eu dou 2 cliques, né, para escrever. Dashboard moderno e bonito no Excel. Aí eu posso até, quer ver? Selecionar, ou não, vou deixar só assim mesmo, esse daqui é o título, tá? Posso selecionar tudo que está aqui dentro, colocar em negrito, centralizar, colocar a fonte em 12, forma de formato, contorno sem contorno, preenchimento sem preenchimento. Ah, e a cor do texto vamos colocar preto, porque aí dá para a gente visualizar. Tem um nome aqui, né? Depois disso, vamos agora fazer os ajustes nos gráficos, por exemplo. Ou o que a gente já poderia fazer também é na caixinha aqui de segmentação, já fazer um layout bonitão para ela. Um conselho é você clicar nessa caixinha de segmentação, linha do tempo, e escolher um modelo aqui que você acha interessante. Então, por exemplo, digamos que você goste aqui desse azul, aí você seleciona esse azul, por exemplo, clica com o botão direito, duplicar. Dessa forma você consegue criar aqui um novo estilo. Então, posso chamar isso daqui de novo estilo. E aqui nessa primeira opção, linha do tempo inteira, formatar, a única coisa que eu vou fazer, por exemplo, é colocar todo mundo aqui em negrito, para ficar mais fácil de enxergar, e borda, sem borda, por exemplo. O preenchimento, aqui no caso, vou deixar padrão, clicar no OK, OK de novo, e parece que nada mudou, mas espera aí, deixa eu clicar de novo aqui, na linha do tempo, e aí eu escolho aqui, ó, o modelo personalizado que eu acabei de fazer. Pronto, ó. Dessa forma a gente já consegue ter um modelo personalizado, e como, inclusive, lá no fundo, eu coloquei sem fundo, ó, ele realmente ficou transparente, ó. Por que isso é interessante? Porque agora a gente consegue fazer aqui até um layout, ó, para o fundo dele e colocar o que a gente quiser. Então, por exemplo, se eu quiser pegar essa caixinha aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, e aproveitar, ó, posso até apagar o que está aqui dentro, ó, 2 cliques, deleto tudo que está aqui dentro, né, deixo sem nada, ó, realmente, e posiciono mais ou menos em cima, ó, porque dessa forma a gente vai ter um layout bem parecido. Só que aí você não concorda que se eu jogar por cima não vai dar para eu ver? Aí que está o truque. Clica com o botão direito e enviar para trás. Pronto, aí já resolveu o problema. Agora você já consegue visualizar sem dificuldade alguma e criou aí um design bem interessante para a linha do tempo. Pode fazer isso também para segmentação de dados, não tem problema, dá para fazer. Inclusive aqui os períodos dá para a gente ver por mês, ano, trimestre, dias, enfim. Será que trimestre é uma boa? Ou vamos deixar em meses? Melhor, né? Vamos deixar em meses. Agora, pessoal, o que dá para a gente fazer aqui? Esse gráfico da esquerda, vamos fazer um design bonitão para ele também. Ó. Então eu já deixo eu aproveitar uma caixinha que está aqui, ou ainda essa que a gente acabou de fazer, Ctrl+C, Ctrl+V, e eu coloco ela aqui no cantinho. Ó. Vamos utilizar essa caixinha para o nosso gráfico. Dá uma posicionada aí na caixinha, puxa um pouco aqui para o lado, ó. Pode ser aqui mais ou menos, e vou puxar ela para baixo, de modo a caber todo o meu gráfico. Para não ficar muito arredondado, eu clico aqui, ó, e jogo um pouco para fora. E aí não fica tão arredondado assim. E eu acho que fica com um visual bem interessante. Botão direito e enviar para trás. Ó, já criamos mais um design bem bonito para o nosso gráfico. Algo que dá para fazer agora em questão de layout do gráfico em si é essa legenda, clicar, deletar, por exemplo. E essas linhas aqui do fundo, ó, clicar, deletar também, por exemplo. Estes valores aqui de baixo, seleciona e deleta. Esse título aqui de cima, aí a gente mantém, inclusive dá para aumentar aqui um pouquinho o tamanho do gráfico, ó. Jogar ele bem aqui para cima mesmo, para aproveitar bastante o espaço. Deixa eu dar 2 cliques aqui no título para poder alterar, e aqui eu vou colocar o seguinte, ó, quantidade vendida por produto. Seleciono tudo, colocar aqui em negrito, dá até para quantidade vendida, que ficou muito grande, né? Não está dando para ler. Quantidade, só diminuir o tamanho da... Colocar em 12, talvez. Porque eu acho que o 14 ficou legal, né? Então, peraí. Quantidade, abreviado. Legal. Agora que eu selecionei aqui todo o gráfico, ó, página inicial, vou colocar todo mundo em negrito, todo mundo aqui de preto, porque aí fica mais fácil de enxergar. Como eu removi também ali os valores que ficam aqui no gráfico, dá pra gente colocar e... Lembra que eu falei de posicionar de modo do maior para o menor? Aqui tá o contrário, né? Então dá pra gente até fazer o seguinte, ó. Dá pra clicar com o botão direito sobre as barrinhas, formatar série de dados e neste menu aqui lateral que abre, ó, por exemplo, a gente pode clicar aqui em opções de série, selecionar eixo vertical, categoria, por exemplo, e nessa última opção aqui, ó, opções de eixo,
selecionar aqui, ó, categorias em ordem inversa. Clicou e pronto, ó. A gente já consegue rotacionar o nosso gráfico, ó. Pronto, vou deixar assim mesmo. E para adicionar os valores, ó, posso clicar em Design, por exemplo, adicionar elemento gráfico, rótulos de dados. Vou colocar, por exemplo, extremidade interna. Agora a gente já conseguiu adicionar aqui os valores, ó. Ou você pode adicionar também extremidade de fora, né? Ou vou deixar assim mesmo que ficou legal. Deixa eu clicar aqui, ó, nas barrinhas. E largura do espaçamento eu vou diminuir um pouco, ó. Porque toda vez que eu diminuo isso daqui, ó, as barrinhas ali ficam mais espessas. Dessa forma é mais fácil eu conseguir visualizar as informações. Vou clicar aqui também, por exemplo, em Efeitos. Vou selecionar uma sombra para ficar bem bonitão. E a transparência, ó, vou deixar, por exemplo, em 30. E o desfoque vou deixar em 2. E a distância pode ser 3 mesmo, acho que tá bom. Ou pode ser 2. Vou colocar em 3. E agora aqui na caixinha de cores, ó, linha de preenchimento, eu vou colocar preenchimento de gradiente e escolher aqui uma cor bonitona que eu acho que fica interessante. Como, por exemplo, ó, tem várias tonalidades de azul que eu posso escolher. Ou, deixa eu clicar nesse xizinho e deletar todos esses pontos que eu tenho. Mas, eu vou clicar nesse do meio, jogar para a esquerda e pintar ele com esse azul aqui, ó. E esse último eu pinto com azul escuro, por exemplo. Aqui, pronto. E vou deixar de linear mesmo. E novamente lá nos efeitos, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Tá vendo que existem esses efeitos aqui, ó, formato 3D? Eu vou clicar aqui, ó, Bicel, e vou selecionar essa opção aqui, ó, ângulo. Eu acho que fica bem interessante, fica bem bonito. E agora, para que a gente possa visualizar aqui os números de modo mais fácil, é só eu clicar em cima do número, página inicial, e ao invés de usar preto, colocar de branco, ó. Aí dá pra gente visualizar de modo mais fácil. Se eu colocar talvez no tamanho 10, é até mais fácil ainda de visualizar. Legal, então nosso primeiro gráfico finalizado. E agora falta fazer esses dois gráficos aqui. Só que antes da gente continuar, deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Agora, para poder fazer esses dois gráficos, já vamos fazer de modo mais rápido. A primeira coisa que eu quero configurar nesse gráfico aqui da quantidade total e da margem de lucro é clicar com o botão direito sobre essa linha laranja, ó, ou pode ser sobre essa linha azul. Botão direito, formatar série de dados. E tá vendo que tem aqui eixo principal e secundário? Clica no eixo secundário. Dessa forma a gente consegue visualizar as informações de modo mais eficiente. Aproveitando que está selecionado, posso clicar aqui nos efeitos. O que eu selecionei é o azul, correto? E o azul se refere à quantidade total. Vou deixar de azul mesmo, mas deixa eu adicionar uma sombra. E a transparência eu deixo em 25, por exemplo. O desfoque eu deixo em 2. E a distância pode ser 4. Legal, ou 3. Não, vamos deixar em 3. 4. 4 pode ser. Clico aqui, ó, linha de preenchimento. Vou colocar linha de gradiente. E eu vou deletar tudo que eu puder, deixando 2. O primeiro vai ser vermelho e o segundo também, mas um vermelho mais escuro, para criar um contraste. Apesar que esse daqui é a quantidade total vendida. Pode ser, ou será que é legal colocar margem? Talvez seja legal colocar margem, né? Então vamos desfazer isso daqui. Vou colocar um azul escuro e um azul mais claro. Pronto. E também vou aumentar um pouco, ó, a largura para 2,5. E o segredo secreto do Excel, se você clicar aqui em linha suavizada, perceba que a sua linha, ao invés dela ficar toda pontiaguda assim, ela vai ficar mais suave, literalmente, como o nome sugere, ó. Fica mais bonitão, certo? Agora a gente clica aqui na linha laranja, na outra linha, já suaviza ela também, e aí sim vou deixar de vermelho, ó. Então, peraí, linha de gradiente. Vou deletar tudo que eu puder. Esse primeiro eu jogo para a esquerda, pinto ele de, vermelho, bem forte. Esse da direita, vermelho, mais escuro. Agora ficou bonitão. Posso colocar em 2,5 a largura. Sombra, vou colocar uma sombra também, para que fique aí algo bem bonitão. Aqui a transparência, ó, 25. Tamanho tá bom, desfoque deixar em 2. E distância 4. Eu acho que é isso, hein, que eu deixei no outro, não lembro. Será que é 3? 3 ficou bom. Vou deixar em 3 então. O outro, ó, só para confirmar, estava em 4, então vamos deixar no 3.
Legal, posso fechar aqui esse menu. E agora o nosso gráfico está praticamente finalizado. Uma coisa que dá para a gente fazer, só para deixar isso aqui mais bonitão, é economizar um pouco esses zeros, tá vendo? Vírgula, zero, enfim. Clica com o botão direito, formatar a issue, e onde aparece aqui, ó, número, casas decimais 2, você coloca 0 e aperta o Enter. Aí fica melhorado a visualização. Pode, talvez, deletar essa linha do fundo, caso você queira. Eu vou deixar aqui nesse caso, porque eu acho que faz sentido. Só que essa legenda aqui, ó, eu acho que não faz sentido deixá-la aqui. Então, o que dá para fazer? Deixa eu fechar tudo. Clicar no gráfico, Design, adicionar elementos do gráfico. E vou colocar aqui, ó, legenda, mais opções de legenda. E aí eu coloco, ó, mostrar legenda sem sobrepor o gráfico? Não, quero sobrepor o gráfico. Posso fechar agora esse daqui. E a legenda, eu posso muito bem pegar ela agora e jogar aqui embaixo, ó, de modo a não atrapalhar muito a visualização do meu gráfico. Selecionando todo o gráfico novamente, ó, página inicial, coloco todo mundo em negrito e pinto de preto. E aqui em formatar, contorno, sem contorno, preenchimento, sem preenchimento. E vamos aproveitar e fazer aqui agora o layout para o fundo do gráfico. Posso muito bem selecionar uma caixinha que já está aqui, por exemplo, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, e a gente posiciona ela bem aqui atrás. Ó. Ficou legal aqui. E aqui também. Deixa eu tirar um pouco esse arredondamento. Botão direito, enviar para trás. Pronto. Pessoal, vou ser sincero, eu acho que eu vou aumentar um pouco o tamanho da linha. Deixa eu dar 2 cliques. Clico na caixinha de cores. Vou deixar a linha da espessura de 3. E a vermelha também, ó. Espessura de 3. 3,5. Ficou melhor. 3,5 ficou melhor ainda. Pronto. Ih, faltou um pedaço aqui, ó. Como é que eu faço aqui? Pronto, selecionou. Beleza. Acho que agora ficou show de bola. Já vamos aproveitar essa figura selecionada, Ctrl+C, Ctrl+V. Joga ela aqui para o canto também. Ó. Já vamos fazer aqui para o nosso outro gráfico. É legal você usar as setinhas para ir posicionando de modo bem perfeccionista mesmo, para deixar tudo certinho. E aqui do lado a gente aumenta aqui. Acho que ficou legal. Inclusive essa caixinha aqui eu posso puxar um pouco mais para cima, para não ficar muito perto ali de baixo. E a nossa linha do tempo também joga ela para cima com a setinha do teclado. Beleza, agora ficou tudo bonitão. Vamos clicar com o botão direito nessa figura, enviar para trás, e agora é só configurar esse gráfico. Deixa eu deletar essas linhas do fundo, essa legenda total aqui do lado, esses valores aqui do lado também deleto, e vou aumentar um pouquinho o gráfico aqui para a direita, e aqui na esquerda eu diminuo um pouquinho. Como o gráfico já está selecionado, eu clico aqui, ó, Design, adicionar elemento do gráfico, rótulos de dados, e extremidade externa. Dessa forma eu já vejo aqui os valores. 2 cliques, 1, 2, para abrir a janela lateral para mim, ó. 1, 2. E aí eu vou colocar, por exemplo, ó, deixa eu só confirmar, não, nem todos foram selecionados, então peraí, aqui ó, todos selecionados, apertei só o ESC, número, mudar para moeda, por exemplo, casas decimais, 0, Enter. Dessa forma a gente tem um arredondamento que fica um pouco mais interessante. Deixa eu já clicar nas colunas e vou colocar efeito, sombra, também, né? Sempre gosto de colocar sombra. E agora aqui, ó, transparência 30, por exemplo. Desfoque 4. E o tamanho, distância, vou deixar em 4. Desfoque é 3, tá? E aqui embaixo, no formato, vou colocar Bicel e selecionar essa opção aqui do meio, ângulo. Olha que interessante que fica. Tem várias outras opções que você pode selecionar também. Você não precisa deixar exatamente igual ao que eu estou fazendo aqui. Aí eu venho aqui na caixinha de cores, vou colocar borda sem linha e preenchimento de gradiente. Como ele já puxou esse azul bonitão, eu vou deixar. Mas, caso você queira, por exemplo, alterar isso daqui, você pode muito bem, por exemplo, mudar aqui as cores. Ó. Você coloca o gradiente que você quiser, né? Igual a gente já fez. Enfim, tá os dois azuis bonitões. Agora, só para fechar com chave de ouro, eu clico aqui novamente no gráfico de colunas e clico em página inicial, colocar todo mundo em negrito, com a fonte ali de preto, que aí fica mais fácil de enxergar. E aqui o título, eu posso escrever o seguinte, ó, valor total vendido. Beleza, show de bola. E é isso aí, pessoal. Finalizamos o nosso dashboard e ele está totalmente interativo e dinâmico. Se você mexer em qualquer configuração aqui da linha do tempo, digamos que eu queira ver as informações apenas de janeiro até março. Deixa eu voltar aqui no final, ó. Clico aqui, seguro e arrasto até março, né? Então, ó, vou jogar ali em março. Olha que legal. Nosso dashboard já vai atualizando todas as configurações. Margem média, total faturado, quantidade total, esse gráfico aqui e esse gráfico aqui já vai atualizando. Olha só.
Legal, né? Tudo já vai atualizando de modo automático aí pra gente. Espero que esse dashboard aqui possa te ajudar. Se você ficar com alguma dúvida em algum ponto que eu fiz, que você não entendeu muito bem, deixe um comentário para eu te ajudar, beleza? E qual outro dashboard você quer que eu traga aqui pro canal? Eu vou fazer um dashboard exatamente aí do jeito que você pedir. Peça aí um dashboard, tem cor preferida, quer alguma coisa específica, algum gráfico, algo do tipo? Fala aí o que você precisa em questão de dashboard que eu trago aqui, passo a passo, do zero, bem completo, beleza? Obrigado, pessoal, e até amanhã, todo dia tem vídeo novo.